Boa noite a todos, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. E eis-me aqui mais um dia para trazer uma palavra de Deus ao seu coração. Mas vamos orar? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu te entrego, Senhor, este momento, Senhor, da tua palavra, Pai. Pai, eu te peço em nome de Jesus Cristo, Senhor, que o Senhor possa trazer, Pai, a revelação por trás da letra. Senhor Espírito Santo de Deus, traz-me o entendimento, dá-me sabedoria, dá-me discernimento e entendimento. Senhor Espírito Santo de Deus, fala comigo, fala por mim, fala através de mim. Senhor Espírito Santo, traga aos nossos corações aquilo que Deus quer nos revelar no dia de hoje. Em nome de Jesus. Amém. Bom, hoje é um dia muito especial, né? Foi um dia muito especial em que nós, como mães, escolhemos passar ao lado dos nossos filhos. Aliás, todo dia é o dia das mães, né? Porque nós dedicamos as nossas vidas aos nossos filhos. A maioria das mães, né? Ou assim deveria ser. E muitas vezes isso exige de nós esforço, sacrifício, devoção, abrir mão de projetos de vida, abrir mão de situações, mas tudo vale a pena pelo amor de mãe. Eu tenho 2 filhos lindos, tenho 4 netos e eles trazem alegria para minha vida. E neste dia eu quero trazer uma palavra de Deus que fala a respeito das mães. Começando no livro de Apocalipse, de Êxodo 20, no versículo 12. Honre seu pai e sua mãe, assim você terá vida longa e plena na terra, que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Aqui em Êxodo 20, Deus vem falando a respeito dos 10 mandamentos, né? Os 10 mandamentos do Senhor, das leis judaicas. E um dos principais mandamentos é: honra seu pai e sua mãe, assim você terá vida longa e plena na terra que o Senhor, seu Deus, te dá. Então nós devemos honrar os nossos pais, nós devemos honrar principalmente as nossas mães, porque muitas vezes um pai pode abandonar o seu filho, mas a mãe dificilmente abandonará o seu filho. Pode ser que aconteça algumas situações pela vida em que ela se vê obrigada a fazer isso, mas não que ela faça isso por livre e espontânea vontade e não que o coração dela não sangre mediante esta palavra. Mas honrar pai e mãe é um dos primeiros mandamentos que traz promessas na Bíblia. No versículo em Efésios 6:1 vem nos dizer o seguinte: filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, porque isso é o certo a fazer. Honre seu pai e sua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Se honrar pai e mãe, tudo lhe irá bem e terá vida longa na terra. Então a palavra de Deus vem nos dizer que este é o primeiro mandamento que é o primeiro mandamento com promessa. Honre ao seu pai e sua mãe para que tudo lhe vá bem e para que você tenha vida longa na terra. Para você ter vida longa, para você ter uma vida plena, para que tudo te vá bem durante a sua vida, você precisa honrar seu pai e sua mãe. Muitas vezes alguns pais são negligentes, mas isso não quer dizer que você deve desonrá-lo. Muitas vezes você pode ter um relacionamento difícil, você pode ter mágoas e feridas no seu coração com relação aos seus pais. Mas uma coisa é você honrar e outra coisa é você honrar é você aceitar que eles te deram a vida. É você aceitar que quando você nasceu, você era pequeno, você era indefeso, a sua mãe cuidou de você, ela te alimentou, ela trocou as suas fraldas, ela cuidou de você, ela te deu amor. Alguns momentos na vida, algumas mães se veem obrigadas a abandonar os seus filhos por algum momento. Porque na minha infância, a minha mãe passou por um período muito difícil em que nós estávamos passando fome e ela teve que trabalhar por um lugar fora e teve que nos deixar. Mas apesar disso,
Eu sempre amei a minha mãe e eu sempre a honrei. Honrar é você respeitar pelo fato dela ter entregue a sua vida, dela ter te dado a vida, dela ter te conduzido nos primeiros caminhos da vida. Este é o primeiro mandamento com promessa na palavra de Deus. Para que você tenha vida longa, para que tudo te vá bem, você deve honrar os seus pais, honrar e respeitar. No livro de Lucas, no versículo 28, vem nos dizer o seguinte: Gabriel apareceu a ela e lhe disse: Alegre-se, mulher favorecida, o Senhor está com você. Aqui o anjo Gabriel apareceu a Maria trazendo a notícia que ela ficaria grávida, que ela traria o Messias ao mundo através do poder do Espírito Santo. E ele vem saudando ela aqui: alegre mulher favorecida, o Senhor está com você. Ela teve a honra de gerar no seu ventre, de ser a mãe do nosso Messias, de ser a mãe do nosso Salvador, do nosso Senhor. Confusa, Maria tentou imaginar o que o anjo quis dizer. Não tenha medo, Maria, disse o anjo, pois você encontrou favor diante de Deus. Ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamará Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu antepassado Davi, e ele reinará sobre Israel para sempre. Seu reino jamais terá fim. Imagina quanta honra Maria recebeu, ela ser agraciada pelo próprio Senhor, ela ser favorecida pelo próprio Senhor no meio de tantas mulheres ali naquela terra de Israel. Deus escolheu a Maria para trazer o nosso Senhor, o Senhor Jesus, ao mundo. Ela foi agraciada, ela foi favorecida. A maternidade, algumas ou várias vezes, ela pode nos trazer dores, algumas dores na alma, mas sempre o amor vai superar estas dores, porque aqui Maria, o anjo se encontrou com ela para trazer essa notícia. Ela ainda não estava casada com José. Então ela perguntou, ela ficou imaginando: como se dará isso? Como eu ficarei grávida? Ela deve ter pensado: eu não sou casada, eu não conheço o homem, mas mesmo assim ela aceitou o que o anjo veio trazer a ela. Então, foi uma honra tremenda. Ser mãe é um privilégio, ser mãe é uma honra, ser mãe é você trazer uma alegria. Sim, você provavelmente terá dores, alguns sofrimentos, mas tudo será recompensado quando você vê seu filho, quando você pega ele no colo, quando você vê o primeiro passo, quando você vê o primeiro sorriso, a primeira gargalhada. Ser amor é algo sem igual, é sublime. Só Deus mesmo para fazer uma graça através das nossas vidas. Em Isaías 49, no versículo 15, vem nos dizer: pode a mãe se esquecer do filho que ainda mama? Pode deixar de sentir amor pelo filho que ela deu à luz? Algumas mulheres, após dar à luz ou após engravidar, existem homens que abandonam as suas esposas, ou algumas vezes não há um relacionamento fixo. A pessoa vive ali, mas não vive casada, e o companheiro, ao descobrir que a mulher está grávida, a primeira coisa que ele faz é abandoná-la e deixá-la sozinha ali. E se você prestar atenção, um documento de identidade, na maioria das vezes ele pode ter o campo do pai em branco, mas jamais terá o nome da mãe em branco. E quando você vai fazer uma ficha no médico, podem ter os nomes homônimos, que são nomes parecidos, vários Josés, vários João. O que diferencia um do outro é o nome da mãe. A mãe é um ser único. A criança, ao nascer, ela carrega o DNA principal da mãe. Ela carrega o amor da mãe. Então,
alguns documentos, agora não tanto, mas antigamente, nos tempos antigos, o homem que tinha que ir lá e registrar o seu filho, e quando isso não acontecia, era muito difícil para a mulher fazer isso, e quando ela fazia, o nome do pai tinha que ficar em branco no documento, mas o nome da mãe está sempre lá. O nome da mãe te diferencia de tudo e de todos, te diferencia de pessoas, e a mãe é um ser sublime. Eu perdi a minha mãe muito cedo, já faz mais de 20 anos que ela, tá fazendo 20 anos que ela se foi. Mas mesmo assim, apesar de todo esse tempo, eu me lembro da minha mãe com amor e carinho. E eu glorifico a Deus pela vida dela, porque foi ela que, apesar de todas as dificuldades, apesar de todo o sacrifício, apesar de passar fome, apesar de necessidade, ela sempre lutou pela vida dos seus filhos, sempre quis dar algo melhor. Ela se sacrificava, ela colocava a vida dos filhos, a vontade dos filhos acima da vontade dela, acima do desejo dela. E muitas mães, elas fazem isso ao deixar para trás coisas projetos, sonhos que muitas vezes estão no fundo do seu coração. Mas nós abrimos mão muitas vezes de sonhos, de projetos para estarmos com os nossos filhos, para cuidarmos dos nossos filhos. Nós deixamos as nossas necessidades de lado em prol dos nossos filhos, em prol daquele ser pequeno que precisa de nós. No Salmo 128 vem nos dizer: seus filhos serão como brotos de oliveiras ao redor de sua mesa. Esta é a bênção do Senhor para aquele que o teme. Então o Senhor nos abençoará, o Senhor, Ele nos recompensará. Algumas vezes, após nós criarmos os nossos filhos, os nossos filhos nos abandonam seus pais, se esquecem, mas não se esqueçam que há um mandamento com promessa na Bíblia, um único mandamento com promessa na Bíblia, o primeiro mandamento com promessa na Bíblia: honra teu pai e tua mãe, para que tudo te vá bem e para que você tenha vida longa. Então, o que nós temos que ter em mente é que nós devemos honrar os nossos pais, nós devemos agradecer a Deus pela vida dos nossos pais. Em 1 de Timóteo, no capítulo 2, no versículo 15, vem nos dizer: mas as mulheres serão salvas dando à luz filhos, desde que continuem a viver na fé, no amor e na santidade. Então, nós somos salvos. Algumas vezes nós passamos por situações difíceis, mas quando nós damos à luz a um filho, nós nos reerguemos, porque tem uma pessoa que depende de nós. Nós não temos tempo para parar, nós não temos tempo para pensar nas mazelas da vida. Nós temos que dar a nossa vida, nós temos que dar o nosso sangue em prol daquela criatura, daquele ser pequenino que não pediu para nascer, que não pediu para vir ao mundo. E nós nos desdobramos, nós nos esforçamos para que tudo corra bem na vida dos nossos filhos. E aqui, como em Lucas, onde Maria aceitou ali, quando o anjo veio e lhe disse: salve agraciada, salve favorecida pelo Senhor, você dará à luz a um filho e ele será filho do Deus Altíssimo. Maria não questionou, Maria não se negou, ela simplesmente aceitou de todo o coração aquela missão que o Deus Todo-Poderoso concedeu a ela, e ela aceitou com amor, com gratidão. E que nós possamos nesse dia, principalmente os filhos, que nós possamos dar valor aos nossos pais, que nós possamos dar valor principalmente às nossas mães, as guerreiras que nos criam, que nos criaram, que abrem mão dos seus sonhos, que abrem mão das suas jornadas. Muitas vezes tem jornadas triplas, quádruplas, trabalham em 2, 3 empregos, tem que chegar em casa, tem que cuidar dos filhos, tem que manter a casa. Nós nos esforçamos, muitas vezes nós não temos tempo suficiente para dar o amor que gostaríamos de dar aos nossos filhos. Mas isso não quer dizer que nós os amemos menos. Não,
mas nós devemos ter em mente que a nossa mãe, ela merece toda a honra, ela merece ser honrada só pelo simples fato de ter nos dado a vida, e mais ainda por ter se disposto a cuidar de nós, nos alimentado, nos educado, fazer com que nós crescêssemos na presença de Deus e no amor de Deus. E neste Dia das Mães, é isso que eu quero trazer para vocês. Que os filhos possam estar mais próximos das mães, que os filhos possam honrar a sua mãe, não a maltrate, não abandone as suas mães, não abandone muitos filhos após a mãe se sacrificar, a mãe se entregar a eles. Quando eles são adultos, eles abandonam os pais, eles colocam os pais em asilos, esquecem que a vida deles foi ali dada pela mãe que concebeu, muitas vezes educando sozinha, criando sozinha aquele filho. Que todos possam estar nesse dia cientes do amor maternal e do cuidado que a mãe lhe deu, e que o Senhor Jesus possa cada vez mais estar enchendo o coração das mães com mais amor, com mais união, que os nossos corações possam se converter aos nossos filhos e os nossos filhos, que os corações deles se convertam a nós, que possa haver união familiar, que a mãe seja honrada só pelo fato dela ser mãe. Muitas vezes existem pessoas difíceis, existem pessoas narcisistas, mas honre pelo fato dela ter te trazido a este mundo, pelo fato dela ter cuidado de você quando você era criança. Fiquem todos com a paz do Senhor e que o Espírito Santo de Deus possa trazer paz ao coração daqueles que já perderam as suas mães, ao coração daquelas mães que já perderam os seus filhos, e que o Senhor Jesus nos traga paz neste dia. A todos um excelente finalzinho de noite e uma excelente semana. Em nome de Jesus, amém.